Abra sua Bíblia comigo, lá em João. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Eu creio que Ele tem um recado do céu para o seu coração. Só lembrando que hoje nós fechamos, né? Já aconteceu pela manhã e acontece agora à noite também, a nossa série de mensagens sobre oração. Vivemos aí o nosso mês da oração. Queridos, foi uma bênção. Foi muito bom. Reuniões de oração todos os dias da semana. Foi muito especial. Tivemos pessoas que puderam participar todos os dias, das 20 às 21 horas. Se podendo, você não veio nem um dia, meu irmão, reveja o seu cristianismo. Volto a repetir. Se podendo vir, você não veio nem um dia, meu irmão, reveja o seu cristianismo. Mas durante toda a semana estivemos aqui e aos domingos fomos ministrados também na palavra, com mensagens totalmente voltadas para aquilo que a oração, só a oração, estar com Deus, a sós, em comunidade, pode realizar na nossa vida. João capítulo 21, hoje nós vamos falar sobre o lugar da oração, na restauração da nossa essência. Por essência, você pode entender identidade, quem nós somos em Deus, quem o Senhor nos fez. Somos filhos amados, somos discípulos de Cristo, somos seguidores do Mestre de Nazaré, somos os embaixadores do reino de Deus, somos parte da igreja, do seu corpo, somos a agência do reino nessa terra e assim por diante. Essa essência, ela está em constante restauração na nossa vida. E a oração tem um lugar importantíssimo neste processo, porque orar é estar com Deus. Orar, como aprendemos, meninos na igreja, na nossa meninice, nós já aprendemos isso. Orar é falar com Deus. Orar é se relacionar com Deus. Oração é ter tempo com Deus. E isso traz toda a restauração que nós precisamos para o nosso coração, para a nossa mente, acerca de quem nós somos. Quem não tem vida de oração, esquece quem é em Deus. Quem não tem vida de oração, tem a sua identidade em Deus apagada, prejudicada. Quem não tem vida de oração, acredita em mentiras do mundo, do diabo e muitas do próprio coração acerca de quem é. Irmãos, nós precisamos ter o nosso coração tomado pela verdade de quem nós somos em Cristo Jesus. E não há maneira melhor, na verdade não há outra maneira, senão estando aos pés do Senhor, nos relacionando com Ele, dia a dia, caminhando com Jesus, vivendo com Jesus, e para a glória de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre Jonas, que perdeu, mas teve, pela graça do Senhor, restaurada em sua vida a sua essência, no que diz respeito a andar com Deus. Lembre-se, ele fugia da presença de Deus, mas o Senhor o buscou. Jonas teve restaurada a sua essência no que dizia respeito a participar alegremente do que Deus estava fazendo. Lembre-se, o Senhor salva a cidade de Nínive e Jonas fica aborrecido, mas o Senhor trata com ele.
E Jonas teve a sua essência restaurada no que diz respeito a se satisfazer inteiramente em Deus. Jonas se satisfaz no seu coração, na sua vontade, naquilo que ele queria. Quando ele percebe que Deus não destruiria a cidade, ele fica aborrecido a tal ponto que ele pede para si a morte. Mas o Senhor trata com ele. O Senhor fala com Jonas. E o livro termina sem acabar. A história não fecha. E isso deixa para nós uma pergunta e ao mesmo tempo uma verdade. A pergunta é: como está o nosso coração? Será que nós temos nos encontrado no que diz respeito à satisfação no Senhor? E a verdade poderosa que fica é que da mesma forma que o Senhor trata com Jonas, e não acabou ali o tratamento, porque o Senhor continuaria, da mesma forma Ele trata comigo e com você, e vai fazer isso até o dia de Cristo Jesus, para que nós venhamos a partir para o céu, já provando dessa bênção, que é andar nessa terra, se satisfazendo em Deus. De manhã foi no Antigo Testamento, agora à noite a gente vai para o Novo Testamento. E eu quero que você volte seus olhos para o capítulo 21 de João, a partir do versículo 15. É aquele momento onde Pedro é chamado por Jesus para um tempo com ele. Depois de terem comido todos juntos, e Jesus começa a perguntar a Pedro acerca do que se passava dentro do seu coração. E diz assim, a partir do versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Até aí. Pai querido, nós te louvamos por essa noite. Quanta coisa boa, para a glória do teu nome, já aconteceu neste culto. Orações, louvores, a tua palavra foi lida na abertura do culto, tua palavra foi lida durante o louvor. Senhor, apresentamos aqui para a igreja avisos, recados acerca de coisas que vão acontecer, e é tudo
para a tua glória, para o teu louvor e para a edificação do teu povo. Mas agora, Senhor, nós cremos de todo o nosso coração que é o momento mais importante do culto, porque é a hora que o Senhor fala aos nossos corações pela pregação da tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, pelo teu Espírito. Dilata o nosso coração, Senhor, para que a tua palavra encontre em nós boa terra, onde como boa semente ela possa cair, germinar, crescer, florescer e frutificar a 30, 60 e 100 por um, como o Senhor nos ensinou, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus, amém. Pedro nega Jesus 3 vezes. Foi perguntado: você conhece o mestre de Nazaré? Nunca vi. Você conhece o Cristo, Jesus Cristo, como o chamam? Jamais estive com ele. Você faz parte do grupo de homens e também mulheres que seguem Jesus aí por toda a Galileia e também em Jerusalém? De jeito nenhum, jamais andaria com esse louco. A palavra do Senhor diz que Pedro até mesmo praguejou. Jesus estava sendo levado para a cruz quando Pedro o negou por 3 vezes. A negação de Pedro não pegou Jesus de surpresa. O próprio Cristo havia profetizado que isso aconteceria. Há um momento, inclusive, que o olhar de Pedro, que nega a Jesus, se encontra com o olhar de Cristo, que está indo para a cruz para morrer no lugar de Pedro, no meu lugar e também no teu lugar. Jesus morre crucificado pelos nossos pecados. Jesus ressuscita ao 3º dia para a nossa justificação. E ao vencer a morte, porque ela não poderia contê-lo, ao vencer o pecado, ao vencer o diabo, ao vencer o mundo, ao vencer e expor à vergonha os principados e potestades, Jesus poderia ter ido para qualquer lugar, inclusive adiantado a sua subida aos céus. Mas ele escolhe ir ao encontro dos seus discípulos. Ele escolhe se manifestar à sua igreja. Ele escolhe falar com os seus discípulos que estavam amedrontados. Ele escolhe estar numa casa humilde, com gente humilde, o Cristo glorificado. Ele escolhe encorajar os seus discípulos. Ele escolhe corrigi-los. Ele escolhe ensinar mais e mais do reino àqueles homens e mulheres. Ele escolhe estar com eles, comer com eles. E não apenas isso, ele escolhe preparar um café da manhã na beira do mar da Galileia, sendo essa já a 3ª vez que ele se manifestava aos discípulos. Pedro, frustrado em seu íntimo, abatido, triste, envergonhado, tomado de dúvidas, e talvez a principal: será que aquela palavra que eu ouvi do Senhor, que está em Lucas 15, quando a pesca maravilhosa, Lucas 5, quando a pesca maravilhosa aconteceu,
Doravante serás pescador de homens. Será que aquela palavra, aquela promessa que saiu dos lábios do mestre de Nazaré, que estava no meu barco, e nele acabaram de realizar uma pesca como jamais havíamos visto? Será que aquela palavra havia caducado? Será que por eu tê-lo negado 3 vezes, eu fui cortado do grupo de discípulos? Será que eu não vou poder pescar mais homem algum? Será que eu não serei mais usado? Será que aquilo que eu ouvi de Jesus certa feita, quando ele disse: olha, eu vou para junto do Pai e vocês vão fazer obras maiores do que estas. Será que eu nunca vou provar dessa experiência? As dúvidas tomaram a cabeça de Pedro. E de repente ele diz: eu vou pescar peixe mesmo. Gente, estou voltando para o barco. Está aí no capítulo 21. Vou pegar as redes e vou pescar peixe. Todos os comentaristas bíblicos dizem que certamente no coração de Pedro estava: eu vou voltar para uma vida da qual Jesus me tirou. Porque por aquilo que eu fiz, eu não sirvo mais aos propósitos dele. Por aquilo que eu fiz, certamente eu não poderei mais estar neste grupo. Por aquilo que eu fiz, eu não poderei mais ser o líder. Eu não poderei mais ser usado por Deus. Eu não poderei mais falar em nome dele. Eu não poderei mais pregar a palavra. Eu não poderei mais ser templo e muito menos instrumento do Espírito Santo de Deus. E aí, quando ele diz: vou pescar, tem uma sinalização importante aí. Todos os outros dizem o quê? Nós vamos junto. Eu creio que nesse momento o Senhor já trabalhava no coração de Pedro. Eu te fiz líder e você será um líder. Eu te fiz pastor e você será um pastor. Eu te fiz influente e você será uma influência. Porque ele vai e todos vão junto. Pedro, Tiago e João no barquinho. Todo mundo, a turma toda. Lá na minha cidade tem um pesqueiro chamado Pesqueiro do Jason. Hoje, inclusive, funciona lá uma base, bem do ladinho, uma base missionária da Igreja Presbiteriana de Tamonte. Uma bênção. Uma base missionária. Formam-se missionários ali. E eu, quando menino, adolescente e jovem, eu ia pescar. E o dono do pesqueiro, seu Jason, que já está na glória, ele me via ali pescando, e ele era um exímio pescador, e ele costumava passar do meu lado e dizer assim, ele já era um senhor, e eu lá tentando pegar uma tilápia, uma carpa, né? Sonhava com peixão, mas nunca veio o peixão. E muitas vezes ele sentava do lado, pegava a varinha dele, às vezes ele vinha com aquele fly, jogava o negocinho lá, eu olhava e falava, mas os peixes são ensinados, não é possível. E ele pegava aquele peixe, e ele sempre passava atrás de mim. Ô irmão, vamos providenciar para tirar esses fios daqui antes que eu caia. Em nome de Jesus, tem 5 anos que eu estou lutando. Uma hora eu vou cair. Irmãos, ele passava atrás de mim e dizia assim: pescador ruim sofre. Que raiva que dava, gente. E eu sabia que ele ia sentar do lado, jogar o molinete ou o fly dele e... dava vontade de falar, pesca, me dá o peixe, vou botar no anzol, jogar de novo. Para eu sentir o que você está sentindo.
Eu imagino que Jesus tinha esse pensamento naquele dia pela manhã, quando ele chegou na praia e perguntou assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam o quê? Nada, não temos nada. Passaram a noite tentando pegar peixe, semelhante lá ao que está em Lucas 5, não pegaram nada. E eu fico pensando, Jesus, como o seu Jason, pescador ruim, sofre. O texto nos diz que João talvez enxergasse melhor que os demais. Ele olhou bem. Por quê? Porque Jesus diz assim: jogue a rede do lado direito e vocês vão achar o peixe. Quando eles jogam, irmãos, queridos, tinha muito peixe. Muito peixe. Eu fico imaginando eles, durante a noite toda, os peixes ao redor do barco. Aí eles jogavam a rede aqui, os peixes corriam para lá. Aí eles vinham do outro lado, jogavam a rede, os peixes corriam para lá. Aí eles jogavam na frente do barco, o peixe pulava para lá. Porque Jesus já tinha dado ordem aos peixes: vocês não vai cair um na rede. E os peixes correndo para lá, correndo para lá, correndo para lá. Mas Jesus havia dito também: fiquem perto do barco, porque quando eu chegar, vocês têm que pular na rede. E aí Jesus joga do lado direito, os peixinhos tudo assim, ó. Chegou a nossa hora de servir o mestre de Nazaré. Vamos todo mundo para a rede. Show! Vocês nunca viram um pastor imitando peixe? Duvido. Gente, queridos, presta atenção. Eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que João olha assim e fala: só tem um que faz isso. E ele não está no barco. Só pode estar na praia. É Jesus, Pedro, é Jesus. É Jesus que está ali, Pedro. Pedro! Aí Pedro estava tão nervoso, gente, que ao invés, ele ia pular no mar. Ao invés de tirar a roupa, ele põe. Já viu alguém botar a roupa para pular no mar? Botou a roupa, mas isso mostra para a gente algo. Nenhum outro fez isso. Pedro não estava à vontade com Jesus. Pedro põe a roupa. Vai, talvez o lugar em que estivesse fosse mais raso. Eram 200 côvados, não era tão longe. E Pedro vai para chegar primeiro que todo mundo. Mas ele vai vestido. E ele chega e quando chega já tem um braseiro, já tem um peixe. Irmãos, de repente os outros chegam com um barco cheio de peixes. Pedro que estava sem jeito com Jesus, já chegou diante dele. E aí, Jesus? Eu imagino Jesus assim: ô Pedro, tudo bem contigo? E Pedro assim: ai, Jesus. Aí chega o barco, aí Pedro quer impressionar Jesus, porque o texto diz que ele vai lá, e ele, ninguém precisa ajudar. Ele começa a arrastar as redes, com 150, quantos peixes? 153 grandes peixes. Está aqui, Jesus. Está aqui. Queridos, fica nítido para mim que Pedro queria impressionar Jesus. Pedro queria mostrar para Jesus: aqui, Jesus, eu ainda sirvo. Eu ainda presto para alguma coisa. Se o Senhor quiser, o Senhor ainda pode me usar, porque tem força nesse braço. Jesus, tem iniciativa aqui, eu fui o primeiro a chegar, e também eu fui lá, arrastei as redes e fiz com que os peixes estivessem aqui. Jesus! Mas, queridos, ninguém pode impressionar Jesus. Ninguém é capaz de impressionar Jesus. Nenhum de nós, nem Pedro, nem os outros discípulos, nenhum homem que tenha existido sobre a terra, nem mesmo Adão, que quando foi feito era homem perfeito, nem mesmo Eva, que quando foi feita era mulher perfeita, nem mesmo eles eram capazes de impressionar Jesus. E aí, Jesus chama os seus discípulos, come com eles, comunhão. Conversam, o texto não vai nos dizer sobre o que eles conversam, mas o texto nos diz que ninguém ousava perguntar quem era ele, porque sabiam que era o
Senhor. Mas imagine a crise na cabeça daqueles homens. Mas ele estava crucificado. Ele foi morto. Ele foi enterrado. Ele foi perfurado. Ele foi furado do lado. Ele foi julgado e condenado. E agora ele está aqui vivo diante dos nossos olhos. E Pedro, e não era a primeira vez que Jesus se apresentava a eles, era a terceira já. Mas dúvidas demoram para ir embora. Sentimento de culpa, então, meu irmão, se não nos colocarmos diante de Jesus, carregamos a vida toda. E Pedro está ali. Jesus, eu imagino, Pedro, vamos dar uma volta. Ô Jesus, vamos. O senhor quer ir no barco? Você quer andar sobre as águas? Como que o senhor quer fazer? O senhor quer andar aí pela praia? Pedrão, vamos pela praia mesmo, né? E aí, Jesus do lado de Pedro, revela algumas coisas que vão restaurando o coração de Pedro. E que tem o poder de restaurar a nossa essência também, irmãos. Agora preste atenção, Jesus com Pedro, Pedro com Jesus, isso é um desenho, isso é uma apresentação, isso é uma ilustração do que é a oração. Quando a gente ora, a gente está com Jesus, irmãos. Quando a gente se coloca em oração diariamente, a gente está caminhando com Jesus. A gente está falando com Jesus, Jesus está falando com a gente. E como eu disse pela manhã, no culto da manhã, quero reforçar, é Jesus quem nos chama para a oração. Nós só podemos orar porque Jesus nos chama à oração. Nós só somos capazes de orar porque Jesus nos convida à oração. Nós só procuramos um lugar para orarmos sozinhos em nossa casa, ou com a nossa família, ou então na igreja, em comunidade, ou durante o dia orando enquanto fazemos tudo em espírito, porque Jesus nos impulsiona à oração. Irmãos, ele começa a tratar com Pedro, e ele trata conosco. Ele começa a restaurar Pedro, e ele também nos restaura. E a primeira coisa que ele mostra para Pedro, e que ele também nos revela quando a gente começa a desfrutar dessa presença santa, é que ele não está preocupado com aquilo que possamos fazer para ele ou por ele. Ele está interessado em saber se em nós há um coração que o ama. É isso que Jesus está procurando, irmãos. Às vezes nós entramos na rotina cristã e, melhor ainda, dizendo, na rotina da comunidade cristã, e nós fazemos, e nós fazemos, e nós fazemos. A gente entra no ativismo, e faço isso, e faço aquilo outro. Tem serviço, conte comigo. Tem trabalho, conte comigo. Precisa de alguém para ajudar em alguma coisa, conte comigo. Há algo de errado nisso? Não, se o amor vem na frente. Mas há tudo de errado se o amor inexiste. 1 Coríntios capítulo 13. Se não houver amor, você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Você pode pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Você pode dar o seu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém que não terá proveito algum. Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Pedro, você veio, chegou primeiro que todos. Você chegou bem vestido. Você arrastou as redes. Você foi a influência que fez com que todos entrassem naquele barco e viessem pescar peixe de novo.
Mas Pedro, isso não me impressiona, Pedro. Porque o que eu quero saber, Pedro, e a mesma pergunta o Senhor nos faz nessa noite, é se você me ama. Tu me amas, Pedro? Uma vez. Vamos lembrar. Conhece Jesus? Não. Tu me amas, Pedro. Senhor, tu sabes que eu te amo. Vamos lembrar. Conhece o mestre de Nazaré? Nunca vi. Segunda pergunta. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Vamos lembrar. Terceira vez. Você é do grupo dos seguidores de Jesus? Eu não ando com esse louco. Terceira pergunta. Tu me amas, Pedro? E Pedro, entristecido, responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Queridos, é isso que o Senhor procura em nós. Com aquilo que a gente faz, a gente pode até impressionar os homens, mas a gente não impressiona a Deus. Eu já contei isso a primeira vez que eu preguei e que eu achei que eu fui bem. Eu já havia pregado muitas vezes com a certeza que eu tinha ido muito mal. Mas teve uma vez que eu preguei e falei, hoje foi bom. Fui bem. Cheguei em casa, falei para minha mãe, minha mãe nem na igreja ia, para você ter ideia, para não passar vergonha. Preguei, foi bom, mãe. E eu achei que a minha mãe fosse dizer, meu filho, segue aí. Sabe o que ela me disse? Meu filho, Deus usou uma mula. Você acha que Ele não vai te usar? E eu falei, obrigado, mãe. Tadinha, ore por ela. Caiu ontem, quebrou o braço. Mas já está bom, já está engessado. Vai ficar boa. Irmãos, tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. E nós, como cristãos, como crentes, como discípulos de Jesus, a gente tem que entender que a essência de quem nós somos está na nossa resposta a essa pergunta. Porque senão a gente vai dizer, eu sou presbiteriano. Uau! Grande coisa. Sou batista, sou quadrangular, sou católico, sou tanta denominação. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Senão a gente entra para a igreja e a gente diz, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou líder de célula, eu sou líder de ministério. Eu sou o líder do ministério das mulheres, eu sou o líder do ministério dos homens, eu sou o líder do ministério das crianças, eu sou o líder do ministério, que mais que tem? Da música, eu sou o líder do ministério do ensino, eu sou o líder do ministério. E Jesus está lá em cima. Tu me amas. Tu me amas, tu me amas. A resposta a essa pergunta traz em seu bojo a restauração da nossa essência, irmãos. Porque nós fomos criados para amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. As outras coisas são secundárias. Amar a Deus vem em primeiro lugar. E em João, a palavra do Senhor vai nos dizer algo tremendo. Na primeira carta de João, nós aprendemos que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não nos amasse, irmãos, Cristo não viria para morrer em nosso lugar. Se Ele não nos amasse, nós não teríamos sido perdoados dos nossos pecados. Se Ele não nos amasse, nós não seríamos feitos templo do Espírito Santo. Se Ele não nos amasse, nós não teríamos a esperança viva
de uma eternidade junto com Ele. Se Ele não nos amasse, nós não teríamos sido arrancados do império das trevas e trazido para o reino do Filho do seu amor. Se Ele não nos amasse, nós jamais seríamos capazes de amá-lo. E também nós jamais seríamos capazes de amarmos uns aos outros. Poderíamos ter o sentimento que o mundo aí tem, o amor interesseiro, o amor condicionado, o amor que visa apenas o seu próprio bem, o amor comercial, o amor dos slogans das propagandas, o amor das novelas e dos filmes, o amor vazio, o amor da boca para fora, o amor sem essência, o amor que se dissipa na primeira dificuldade. Mas o amor de Cristo é o amor que tudo sofre, é o amor que tudo crê, é o amor que tudo suporta, é o amor que jamais acaba, porque Ele tem nome, Ele é Jesus, Ele é uma pessoa. Louvado seja o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, essa essência ela é restaurada quando a gente entende isso. Eu amo o Senhor. Já parou para perguntar isso? Tem gente que fala com a boca cheia, eu amo a minha igreja, grande coisa. Se você não amar Jesus, não adianta nada você amar a igreja, gente. Vira idolatria. Você coloca a igreja no lugar que pertence a Jesus Cristo. É idolatria. A gente tem que amar o Senhor, meu irmão. É o Senhor. Eu amo a minha igreja, mas antes de tudo eu amo o Senhor da igreja. Legal, botou as coisas no devido lugar. Se não, é idolatria. O que é idolatria? É amar qualquer coisa mais do que ao Senhor Jesus. Dinheiro, idolatria. Filhos, idolatria. Esposa, idolatria. Marido, idolatria. Família, idolatria. Colocou na frente de Jesus, virou um ídolo. É amor por Jesus, à frente de tudo e de todos. Amém? Glória a Deus. O Senhor continua. E quando o Senhor pergunta a Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Junto com cada uma das três perguntas, e acompanhando cada uma das três respostas, vem um chamado, né? E aqui, eu creio de todo o meu coração que por Pedro amar ao Senhor, o Senhor lhe chama para cuidar do seu rebanho. E o que eu quero dizer com isso é que, quando nós amamos ao Senhor, nós servimos ao Senhor em obediência. Em obediência. Jesus declarou no Evangelho de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Preste atenção, não é que ele levanta a mão no culto, não. E nada contra, eu amo levantar a mão. Não é quem dá os pulinhos. Também gosto de dar pulinho. Não é quem fala glória a Deus. Também amo falar glória a Deus. Não é quem dá o aleluia. Também gosto do aleluia. Não é quem fica dando uma de espiritual ao, né? É aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Aí você pode levantar a mão, você pode dar pulinho. Você pode até sair correndo no culto, meu irmão. Ninguém vai te atrapalhar aqui, não. Mas você ama o Senhor. Você tem os mandamentos do Senhor e você o guarda. Jesus diz a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha aí, Pedro,
Você me ama, você está preparado para ser meu servo. Pastorei o meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. 3 vezes o Senhor reafirma. E neste momento eu creio que as lágrimas descem pelos olhos de Pedro, porque, vamos voltar lá, frustrado, decepcionado consigo mesmo, achando que não havia mais lugar para ele na comissão de frente do reino de Deus nessa terra, da igreja do Senhor, achando que por causa dos seus pecados, ele havia jogado tudo fora e não havia como recuperar mais, a sua essência não podia mais ser restaurada. Mas o Senhor Jesus lhe diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, pastorei o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E ele assim: Senhor, e por dentro, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, Jesus está me chamando para participar com Ele, para trabalhar com Ele, para servi-lo. Queridos, a tarefa era enorme, a tarefa era grandiosa, a tarefa que o Senhor Jesus, da qual o Senhor Jesus encarrega Pedro, era desafiadora demais. Mas Pedro obedece. Pedro em momento algum questiona, Pedro em momento algum diz: não, Senhor, chama outro. Lembra de Moisés? Pedro obedece. E quando a gente ama, irmãos, ao Senhor, nós não medimos esforços para servirmos ao Senhor. Aí, a igreja encontra seu lugar. Aí a obra missionária encontra o seu lugar. Aí a evangelização dos perdidos encontra o seu lugar. Aí o servir a igreja, seja para arrumar os bancos antes do culto começar, seja para olhar o estacionamento, seja para lavar os banheiros entre um culto e outro, encontra o seu lugar. Aí, a comunhão encontra o seu lugar, porque nós passamos a nos entender como gente que acima de tudo ama o Senhor, porque Ele nos amou primeiro, e como resposta a esse amor de Deus por nós, manifesto na cruz, durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra, que pode ser 91 anos, como foi o seu Braulio, sepultado no dia de ontem. Ore pela dona Olga, pela família. Ou pode ser uma jornada mais curta, ou até mais longa. Nós vivemos como peregrinos, servindo ao Senhor em obediência e amor. Em amor e obediência. O que tem para fazer? É por Jesus, estou dentro. Mas você não vai aparecer. Não quero que ninguém me veja. Estou fazendo para Ele. E Ele me vê, não importa o que eu faça. Mas é um serviço muito simples. Estou dentro. É para lavar as grades da igreja. Fizemos isso pouco tempo atrás. Estou dentro. É para arrumar os bancos. Estou dentro. É para passar uma vassoura no templo. Estou dentro. É para lavar os banheiros. Estou dentro. É para trocar as lâmpadas. Estou dentro. Estou dentro. Eu o sirvo em amor. Pedro, apacenta o meu rebanho. Jesus está dizendo: Pedro, sirva a igreja. Sirva a minha igreja, sirva o meu rebanho. E isso não é só para Pedro, isso é para mim. Isso não é só para mim, é para você. Vivemos um tempo onde o povo fica migrando de igreja para igreja. Vivemos um tempo onde as pessoas não mais querem servir, mas querem ser servidas.
Vivemos um tempo onde as pessoas querem transformar a igreja em um lugar onde as pessoas que a frequentam são os clientes. E os pastores, liderança da igreja, conselho, diaconia, oficiais da igreja, são os empresários. E os empresários da igreja precisam pensar num jeito de satisfazer a clientela. Então não vamos falar mais sobre pecado, porque falar de pecado ofende. Não vamos falar mais de arrependimento, falar de arrependimento dói, envergonha. Não vamos falar mais sobre coisas que estão totalmente avessas à palavra de Deus. Vamos falar sobre aquilo que os clientes querem ouvir, porque os clientes sempre têm razão. E as igrejas estão deixando de ser igrejas. E as pessoas estão deixando de lado o chamado para serem servos e servas de Deus, e servos e servas uns dos outros, para se tornarem senhores e senhoras de si mesmas. E se eu puder ser senhor deles, serei também. Se eu puder ser senhor delas, serei também. E aí a igreja, que deveria ser um reflexo do céu, vira um reflexo do inferno. Meu irmão, a gente tem que tomar cuidado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amar ao Senhor acima de tudo. E depois disso, servir ao Senhor, servindo a sua igreja, servindo como parte da igreja aos propósitos de Deus nessa terra. Pedro foi um pastor. Pedro exortou igrejas e mais igrejas a pastorearem o rebanho de Deus. Não como mercenários, não como dominadores, não como pessoas que teriam o domínio, né, e de certa forma uma autoridade cruel sobre as ovelhas. Mas Pedro exorta os presbíteros, pastores, bispos da igreja do Senhor Jesus a serem exemplo do rebanho. Como imitadores de quem, irmãos? De Jesus de Nazaré. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja o Senhor. E agora Ele nos convida a isso também. Convidou Pedro, convida a mim, convida você. Se nós abraçarmos o chamado que o mundo faz, e mundo aqui me refiro a esse sistema pecaminoso, onde todos devem ser senhores, onde as pessoas têm que buscar os lugares altos, onde as pessoas precisam estar em destaque, onde não importa se preciso for, use o outro como degrau, para que você possa galgar lugares mais altos, onde o que importa é dominar, o que importa é ser alguém que olha de cima para baixo, e para quem as pessoas olham de baixo para cima. Se nós abraçarmos essa ideia do mundo, que é diabólica e pecaminosa, a frustração é certa. É certo, irmãos, porque o diabo, ele não planta nada no nosso coração para que nós sejamos realizados. Ele não pode fazer isso. Ele não faz o bem de forma alguma. Tudo que o diabo planta no coração do homem é para frustrá-lo ainda mais, é para entristecê-lo ainda mais, é para colocá-lo ainda mais para baixo. Ele veio para roubar, matar e destruir. A frustração é certa. Mas, irmãos, quando nós entendemos o chamado do Senhor para servir, a realização é certa. Por quê? Você pode servir em qualquer lugar, meu irmão. Qualquer lugar. Não existe qualquer lugar. Não existe um lugar onde você não possa se colocar como servo de Deus e servo do seu irmão e da sua irmã.
Não existe um lugar. Na sua casa você pode, no seu trabalho você pode, na sua escola você pode, na rua você pode, nos seus relacionamentos você pode, na igreja você pode. E em todo lugar você pode se posicionar como servo e ser uma bênção. Olha a diferença. O problema é que muitas vezes a gente está mais influenciado pelo mundo do que por Deus. Mais influenciado pelo inferno do que pelo céu. Mais influenciado pela nossa carnalidade do que pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí vive um bando de crente frustrado. Estou frustrado, estou decepcionado, estou chateado, estou aborrecido, estou magoado, estou... Por quê? Coração errado. Pode ver toda a frustração, irmãos. É porque a gente queria estar aqui e não chegou. Nunca a gente vai ficar frustrado. Puxa, eu queria servir. Eu queria arrumar as cadeiras da igreja. Ninguém deixou arrumar as cadeiras da igreja. Eu cheguei mais cedo com rodo, com pano de chão, com balde, para lavar o banheiro. Ninguém deixou lavar o banheiro. Já viu isso? Em casa, estou triste. Por quê? Porque hoje Joana não deixou lavar a louça. Estou muito decepcionado, hoje ela não deixou varrer a casa. Você já viu isso, meu? Agora, por que a gente fica tão frustrado, decepcionado, chateado, aborrecido, magoadinho? Porque a gente quer estar aqui, ó. E aí, ó, aborreceu. Jesus diz aos seus discípulos, quer ser o maior? Seja o menor e servo de todos. No reino de Deus é assim, irmãos. E quem ama Jesus vive essa experiência. Mas vamos lá. Uma vida que ama e serve ao Senhor é uma vida que seguirá Jesus até o fim, custe o que custar. Pedro... Um dia eu vou, irmãos. E o duro é que fica gravado, vira meme, é um negócio terrível. Mas preste atenção. Jesus perguntou, tu me amas? Ele disse, tu sabes que eu te amo 3 vezes. 3 vezes Jesus diz, apacenta o meu rebanho. Quem ama, serve. É nessa ordem, meu irmão. Não inverta nunca. Quem ama, serve. E aí Jesus vai dizer a Pedro assim, ô Pedro, quando você era mais jovem, tu te cingias, né? E Jesus vai dizer, ó, você ia para onde você queria, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aí vem o versículo 19 dizendo assim, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Gente... Quantas pessoas hoje estão seguindo Jesus com o seguinte pensamento, eu vou seguir ele porque a prosperidade virá. Meu irmão, você está na igreja errada se você pensa desse jeito. Tem um endereço, eu te dou, passando viaduto ali, ó. Aqui não tem teologia da prosperidade, meu irmão. Eu estou falando isso com o risco no domingo que vem, que ele está totalmente vazia, mas não tem, meu irmão. Mas por que não tem? Porque não está na Bíblia, meu irmão. É texto fora de contexto para afirmar essa teologia. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, o negócio é o seguinte, cruz. Ô Pedro, você vai morrer como eu morri. Pedro entendeu. É cruz, Pedro. Você vai morrer crucificado. E segundo a história da igreja, tradição da igreja, Pedro morreu crucificado, mas quando foi ser crucificado, ele disse, não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, me vire de cabeça para baixo. E eles viraram Pedro de cabeça para baixo, e ele morreu ali, crucificado na cruz. Queridos, preste atenção, quem ama, serve e segue a Jesus, custe o que custar. A essência de Pedro foi restaurada. Ele descobriu o quanto era amado e descobriu o quanto foi capacitado pelo Senhor a amar. Ele descobriu o quanto Jesus o serviu, morrendo na cruz para o seu resgate. E ele se transformou num servo de Deus,
cheio de amor e graça. E Pedro agora segue Jesus sabendo que ele não vai receber glória dos homens. Muito pelo contrário. O que ele vai receber dos homens é a cruz, tal como o seu Senhor. Mas o texto diz que Jesus está ali dizendo para ele qual o gênero de morte, preste atenção no detalhe, com a qual ele irá glorificar ao Senhor. Meu irmão, a gente está nesse mundo para glorificar a Deus. Nossa teologia diz que o fim de todos os homens, ou seja, o propósito de vida, é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Não coloque nada no lugar disso, meu irmão. Siga Jesus, custe o que custar. Porque quando a gente segue Jesus, seja a nossa vida, seja a nossa morte, é para glorificá-lo. Seja os momentos de prazer e alegria ou de sofrimento e angústia, servem para glorificá-lo. Seja os momentos de saúde, bem-estar ou de enfermidade, é para glorificá-lo. Seja um momento de tranquilidade ou de perseguição, é para glorificá-lo. A nossa essência é isso, irmãos. E ela precisa ser restaurada. E ela é restaurada nesse relacionamento com Deus. Quem não vive uma vida de oração, quem não anda com Jesus, olhando para a palavra e ao mesmo tempo respondendo ao que Ele fala nessa palavra, e tendo o seu coração ministrado pelo Espírito Santo de Deus, se esquece dessas verdades. Acha que Jesus está procurando outra coisa na vida dele. Começa a pensar que o importante não é servir, não. O importante é mandar. Começa a achar que seguir Jesus é um mar de flores. Enquanto, na verdade, Jesus disse, vocês querem me seguir? Eu gosto muito de Lucas 9, 23. Tem também Marcos e Mateus, mas Lucas 9, 23 tem lá o dia a dia. Porque Jesus diz assim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz. Ou seja, todo dia. E siga-me. É cruz, meu irmão. É cruz. Esse negócio aí, vem para Jesus carro zero. Meu irmão. Vem para Jesus iate na praia. Meu irmão. Já viu o aluguel do iate para deixar o iate no... Meu irmão, para de bobagem. Ah, vem para Jesus, é casa de campo, é casa na praia, é casa não sei aonde. Meu irmão, se você veio para Jesus e tem tudo isso, louvado seja o Senhor Jesus. Vamos vender algumas coisas, botar aí no reino. Mas se você está com Jesus querendo ter essas coisas, meu irmão, para. Jesus está assim, ó, interessado em te dar essas coisas. Ó. Zero. E para fechar, quero chamar o Ministério de Louvor para cá, a gente vai cantar uma canção, mas eu quero dizer o que aconteceu aqui no final, que é muito importante também. Quando a nossa essência é restaurada, irmãos, a gente para de se comparar. Tem um monte de crente que vive se comparando, a grama do outro com a minha grama, a casa do outro com a minha casa, o carro do outro com o meu carro, o ministério do outro com o meu ministério, a mulher do outro com a minha mulher, o marido do outro com o meu marido, os filhos do outro com meus filhos, a formação do outro com a minha formação, o diploma do outro com o meu diploma, o trabalho do outro com o meu trabalho, a renda do outro com a minha renda, a viagem que o outro fez com a minha viagem. O que mais dá para comparar? O cachorro do outro com o meu cachorro. O dele tem raça, o meu não tem. Tem pedigree, o meu não tem. A roupa do outro com a minha roupa. O cabelo do outro com o meu cabelo. A careca do outro com a minha careca. A barriga do outro com a minha barriga. E assim vai, irmãos. A gente vive se comparando. Preste atenção. Pedro está sendo ministrado ali pelo Senhor na caminhada. De repente ele dá uma olhadinha assim, ó. E vê João. Ô Jesus, me pegou aqui, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Respondi. Me deu uma tarefa, pastorear, apacentar o rebanho, cuidar do rebanho da igreja. E Jesus ainda me diz como que eu vou morrer.
e acrescentou: segue-me. Oh, Jesus, e esse aí? Vai ter nada duro para ele, não? Jesus dá uma resposta, gente, que a gente tem que aprender. Se ele vai permanecer, que te importa? Jesus está dizendo, sabe o que para Pedro, gente? Vou usar um português claro aqui. Não é da tua conta. Cuida da tua vida. Pedro, olha para mim, tira os olhos dos outros. Segue-me, Pedro. Para de se comparar, para de olhar para os outros, Pedro. Olha para mim, Pedro. Olha para mim. Olha para mim. Pessoas podem ser referência, irmãos, mas a gente não deve se comparar a ninguém. Se a gente, ao se comparar, a gente encontrar alguém que está acima da gente, a gente vai se sentir com inveja. Se a gente se encontrar alguém, ao nos compararmos, que esteja em pé de igualdade, vai brotar competição no nosso coração. E se a gente encontrar alguém que esteja abaixo de nós, vai brotar orgulho na nossa alma. Comparação não faz bem para ninguém, irmãos. E o mundo no qual a gente vive é um mundo que nos convida a nos compararmos. Quantos seguidores ele tem no Instagram? Quantos seguidores tem? Quantos seguidor? Para com isso, meu irmão. Bondade e misericórdia, fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Para de se preocupar com seguidor de Instagram, meu irmão. Para de se preocupar com seguidor, com curtida em rede social. Para com essa bobeira. Para de olhar para a vida dos outros e falar: como eu queria estar no lugar dele. Para! Você é precioso. Você é preciosa. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. Jesus gerou amor no seu coração por ele. E é isso que ele procura em nós, irmãos. Ele procura aquilo que ele mesmo gera. Ele procura aquilo que ele mesmo coloca dentro de nós. E quando a gente descobre isso, queridos, a gente para com um monte de bobagem. Porque a gente sabe o quanto ele nos ama e o quanto nós o amamos. E o quanto ele nos capacita a amarmos uns aos outros. E aí o que a gente quer fazer é servir. Servir. Acaba as confusão, meu irmão. Não tem mais problema em casa, na escola, no trabalho, lugar nenhum mais. Eu estou aqui para servir. O que precisa? Pastor, mas eu vou ser bobo aos olhos da sociedade. Mas vai ser um servo aos olhos de Deus. O que você quer? Pastor, mas eu vou ser um derrotado aos olhos dos homens. Vai ser um vitorioso aos olhos de Deus e dos anjos de Deus. O que você quer? Queridos, é desse jeito. E pastor, esse negócio de cruz é muito duro. É muito difícil, irmãos. Mas a nossa cruz não se compara à cruz do nosso Salvador. Naquela cruz, ele levou todos os nossos pecados. A cruz na qual ele morreu pelos nossos pecados é a cruz que nós carregamos. Irmãos, leve. Não tem mais condenação sobre nós. Carregamos enquanto caminhamos para o céu, meu irmão. Porque o inferno não é mais o nosso destino. Carregamos, queridos, com ele ao nosso lado, dizendo: eu te ajudo. Estou junto com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa cruz, irmãos. Seguindo os passos de Jesus de Nazaré. E aí, a gente olha para o lado para se comparar. A gente olha do lado para servir. O que você precisa? Não tem Jesus ainda, eu quero te contar. Ele é o Senhor e Salvador. Se renda a Ele e você será salvo. Ele morreu pelos seus pecados. Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele vai voltar. A gente começa a ser uma bênção no mundo, irmãos. Ao invés de viver como um cavalo de corrida que disparado, só querendo chegar primeiro que o outro. Para. Só querendo ser melhor que o outro. Para. Servo de Deus. Essa é a nossa essência, irmãos. Porque essa é a essência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele deseja restaurar isso em nós, nesse relacionamento conosco. Vamos ficar de pé?